Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Irmãos, peço que os irmãos deixem as vossas Bíblias abertas, para nós estarmos aí acompanhando os versículos. Amém? E o autor, que é o próprio Isaías, ele foi o maior dos profetas, meus irmãos, a fazer profecias que se cumpriram em Jesus. O ministério de Isaías, ele se desenrola em um dos períodos mais conturbados da história de Judá, marcado por mudanças geopolíticas e grandes desafios espirituais. Contudo, meus irmãos, no capítulo 38, o autor relata a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Mas afinal, quem era Ezequias? Ezequias, meus irmãos, foi um dos maiores, notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 e 686 a.C. Exatamente quando seu pai recebeu o trono, ele manteve uma política pró-assíria, com uma posição de amizade ou submissão à Síria. Enquanto outros reinos, como Israel, acabaram sendo conquistados pelos assírios. Mas essa aliança com a Síria, ela trouxe uma grande influência pagã para dentro de Judá. Ou seja, isso levou uma contaminação da vida religiosa da nação, que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Logo, meus irmãos, que ele assumiu o trono, o rei Ezequias, ele tentou corrigir esses erros. O profeta Ezequias tentou corrigir essa questão. Só que ele sabia que a queda do reino do norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Então, rapidamente, Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ele lutou para eliminar a idolatria que estava dentro do povo. Ele também reabriu e purificou o templo em Jerusalém. E tratou logo de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. E por conta disso, a sua fama como monarca que resistiu às pressões assírias cresceu grandemente, a ponto de Ezequias ser parabenizado por outros povos. Mas nesse ponto, irmãos, ele acabou errando, porque ele aceitou para si todo aquele reconhecimento. Ele aceitou tudo aquilo para si mesmo, mas não testemunhou que aquilo só havia sido possível antes, através da proteção divina. Por isso ele foi repreendido pelo Senhor. Por isso que Ezequias, ele foi repreendido por Deus, através do profeta Isaías, que entre outras coisas deixou claro que os mesmos babilônicos, que o estavam saudando, parabenizando, haveriam de conquistar Jerusalém. Porém, isso não aconteceria durante a vida de Ezequias. E aqui no capítulo 38, a Bíblia diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, o filho de Amós.
E o recado de Deus para ele era: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E agora, irmão, olhando aqui para o texto bíblico, nós vamos tratar dois pontos importantes dessa passagem. Vamos ler o que está escrito no versículo 1 do capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, o profeta Isaías vai até a Ezequias e anuncia as palavras de Deus, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Primeiro ponto, irmão, que nós podemos observar aqui, é que a morte é uma realidade inevitável. E hoje, meus irmãos, no século 21, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, a morte ela continua sendo o fato inevitável da existência humana. Ou seja, nós podemos até resolver os grandes problemas da vida, mas nenhum de nós tem um poder de dizer um não definitivo à morte. Meus irmãos, a nossa vida ela é frágil, é passageira, irmãos. Mesmo que nós se rendamos à ansiosa tentativa de estender nossos dias sobre a terra, não podemos acrescentar um segundo a mais à nossa existência. Ninguém pode dizer para si mesmo que vai ter mais 1 hora, mais 10 minutos para frente, porque isso só cabe a Deus. Nós não podemos, meus irmãos, acrescentar nenhum segundo a mais à nossa existência. Tudo, meus irmãos, passa rapidamente e nós se vamos. A vida, meus irmãos, ela não é apenas curta, mas também a morte é certa. A morte, meus irmãos, ela chega, e ela chega para qualquer pessoa, ela chega para todos, e muitas vezes, meus irmãos, a morte ela chega sem um aviso prévio. Aqui no versículo 1, Ezequias recebeu o aviso prévio de Deus que ele morreria. Deus deixou um aviso prévio para Ezequias, que ele morreria. Pense, meus irmãos, você em uma pessoa que está com a sua saúde forte, que está cheia de planos, cheia de sonhos, e que de repente, meus irmãos, ela recebe uma notícia de que resta pouco tempo para morrer. Imagine você uma pessoa que está cheia de plano, que tudo está correndo conforme ela planejou, e de repente recebe uma notícia que resta pouco tempo para morrer. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com Ezequias. Estava tudo bem, tudo ocorrendo da maneira que ele planejou, e de repente ele recebe um aviso prévio que ele morreria. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Agora, meus irmãos, trazendo um pequeno exemplo aqui para nós. E se você recebesse uma notícia dessa de que você teria apenas poucas horas para morrer, qual seria, meus irmãos, as nossas ações ao nós sabermos dessa notícia?
que resta poucas horas, pouco tempo, poucos minutos para nós morrer. Onde, meus irmãos, ou no que mais nós investiríamos diante da certeza que nós teríamos pouco tempo de vida nessa terra? E o que nós ouviríamos das pessoas diante desta certeza? O que nós ouviríamos das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, diante dessa certeza que restavam poucos dias, poucas horas para nós morrermos? Eu creio, meus irmãos, que os conselhos seriam dos mais diversos. Seriam conselhos como: prepara um inventário dos bens que você possui. Coloca tudo aquilo que você tem no meu nome antes que você morra. Coloca a sua herança no meu nome. Ou outros poderiam dizer: gaste tudo que você tem com você mesmo. Gaste tudo que você tem com aquilo que você mais gosta. Aproveita esses poucos dias, essas poucas horas. Aproveite as poucas horas que te restam. Aproveite o máximo do tempo que ainda lhe resta com as pessoas que você mais ama. Ou outros diriam: entre em acordo, perdoe aqueles que você magoou. Tente novamente juntar os relacionamentos que foram quebrados. Outros diriam: aproveite tudo ainda que te resta de pouco de tempo na vida. Realize o seu maior desejo, o seu maior sonho. Realize. Esses seriam os mais diversos conselhos. Mas além disso tudo, irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam é que nós temos que estar sempre reavaliando como está a nossa vida. Porque nós não sabemos o dia e a hora da nossa partida. E nós temos que sempre estar reavaliando os nossos conceitos, reavaliando as nossas ações, as nossas atitudes. Está reavaliando sempre como está a nossa vida familiar. Estamos, meus irmãos, reavaliando tudo aquilo que envolve o caráter de um cristão. E principalmente, irmãos, reavaliar como está a nossa vida espiritual. Reavaliar de como está a nossa vida em meio a esta caminhada com Deus. Será, meus irmãos, que muitos de nós temos a humildade de perguntar para nós mesmos como anda a nossa vida de comunhão com Deus? Será, meus irmãos, que nós estamos sempre reconhecendo nossos pecados? Como o pastor Zezinho deixou bem claro no início do culto, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Será que nós estamos sempre reconhecendo nossos pecados? Reconhecendo, meus irmãos, diante de Deus que nós falhamos, erramos, pecamos? Ou seja, meus irmãos, será que nós estamos sempre reconhecendo que nós temos cometido pecado? E se arrependendo diante de Deus de o termos cometido pecado? Ou será, meus irmãos, que nós estamos todos os dias colocando a nossa confiança no sacrifício que Cristo fez por nós?
Ou será, meus irmãos, que nós ainda estamos tendo dúvida da nossa salvação? Será, meus irmãos, que nós temos colocado a nossa confiança em Deus, no sacrifício que Cristo fez por nós, que foi a propiciação dos nossos pecados? Será, meus irmãos, que nós temos vivido? Será que eu e você temos vivido, meus irmãos, uma experiência séria com Deus? Será, meus irmãos, que nós estamos verdadeiramente tendo uma intimidade, uma comunhão com Deus? Se você, meus irmãos, não reconhece, se você reconhece, não está vivendo em uma intimidade séria com Deus. Se você reconhece, está olhando para si e dizendo que não reconhece que está vivendo uma vida séria com Deus. Você que está aqui, você que está acompanhando online, fale com Deus agora mesmo no íntimo do seu coração e diga: Senhor, eu não posso continuar vivendo assim. Senhor, eu não posso continuar vivendo assim. Eu nego a mim mesmo, Senhor. Eu quero ser de fato morto para o mundo, mas vivo para Ti. Reconheça aí no íntimo do teu coração. Fala com Deus e diga: Senhor, não posso continuar vivendo assim, tendo dúvida da minha salvação. Senhor, não posso continuar assim, vivendo nessa mermice. Meu Deus, todo dia, ó Pai, praticando o mesmo pecado, sem ter, meu Deus, um arrependimento, sem ter uma confissão do pecado, tendo, ó Pai, de certa forma, um pecado como um animal doméstico na minha vida. Reconheça. Agora, meus irmãos, vamos olhar aqui para o texto. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Vamos ver aqui a atitude que Ezequias teve depois de receber a notícia que ele iria morrer. Qual foi a atitude que Ezequias teve depois dessa notícia de que ele iria morrer? Versículo 2 e versículo 3. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de Ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. No versículo 2, a primeira atitude que Ezequias teve, depois que ele recebeu a notícia, Elias começou a orar a Deus. Ezequias começou a orar a Deus. Ezequias começou a orar a Deus. Ou seja, irmãos, a consciência do rei Ezequias o levou a fazer uma oração. E sendo assim, ele foi ouvido por Deus. E segundo ponto, meus irmãos, que nós podemos tirar dessa passagem é: o que faz Deus ouvir e atender às nossas orações? Será, meus irmãos, que Deus ele se deixa comover de certa forma pelas palavras que nós expressamos quando nós oramos? Eu creio, meus irmãos, que não é a forma que nós expressamos quando nós oramos. Não é, meus irmãos, o conteúdo das palavras. Não é, meus irmãos, a quantidade de tempo ou o tamanho da oração. Eu creio também, meus irmãos, que não seja as várias formas de orar. Eu creio também, meus irmãos, que não seja as várias formas de orar, mas sim, meus irmãos, o conteúdo das palavras. Não é, meus irmãos, a quantidade de tempo ou o tamanho da oração. Eu creio também, meus irmãos, que não seja as várias formas de orar,
que muitas vezes nós vemos por aí, como formas de gritar, gemer, gesticular, ajoelhar, ou até mesmo rezar várias vezes. Não é isso, meus irmãos. Não é isso que faz Deus atender às nossas orações. Mas sim, meus irmãos, o falar com Deus com sinceridade e com fé. Porque jamais, meus irmãos, Deus vai ouvir e atender uma pessoa que não tem fé, que não acredita que Ele pode fazer. Deus jamais vai atender uma oração onde a pessoa não crê que Deus possa realizar. E alguma, meus irmãos, das observações sobre a oração de Ezequias é que não foi a enfermidade do rei que comoveu a Deus agir, mas foi, meus irmãos, a confiança que o rei Ezequias depositava em Deus. Foi a confiança que o rei Ezequias depositava em Deus. Irmãos, e o quebrantamento de Ezequias, ele foi expresso por um coração consciente de que Deus estava no controle da sua vida. Ele entendeu, meus irmãos, que quando o profeta Isaías vai até ele e chega com essa mensagem, ele percebeu que Deus estava no controle de sua vida. E igualmente, irmãos, as nossas lágrimas só fazem efeito se verdadeiramente há sinceridade, e se as nossas intenções do nosso coração é da vontade de Deus. Você pode chorar, você pode gemer, você pode arrancar os cabelos da sua cabeça, você pode tacar a cara no pó. Mas, meus irmãos, se as intenções do seu coração não for da vontade de Deus, Deus não vai responder. Veja, meus irmãos, o que o salmista orou ao Senhor dizendo quando ele estava angustiado. Lá em Salmo 51, versículo 17. O salmista, ele disse: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E é exatamente, irmãos, igualmente a isso que o salmista disse. Um espírito quebrantado, um espírito totalmente rendido, confiante na vontade de Deus. Muitos, meus irmãos, estão rendidos, confiantes nos seus próprios desejos, estão rendidos e confiantes nas suas próprias vontades. Porque a pessoa quer ter algo a mais na vida, porque a pessoa quer alcançar algo a mais na vida, e se rende totalmente naquilo, fazendo campanhas, propósito em oração, para que Deus possa agir, interferir e agir conforme o seu desejo. Quer que Deus faça algo conforme as suas próprias intenções. Um coração decidido a buscar algo a mais para si mesmo, algo a mais, meus irmãos, para demonstrar para o mundo que tem mais do que os outros, para sair por aí pisando em cima dos outros. Confiante e rendido em si mesmo. Mas nós temos, meus irmãos, como o salmista disse, temos um espírito quebrantado, ou seja, rendido totalmente, confiante em Deus.
Nós temos que ter, meus irmãos, um coração quebrantado. Um coração, meus irmãos, prostrado, curvado diante da vontade de Deus. Muitos estão por aí, meus irmãos, prostrado, curvado, meus irmãos, diante de uma imagem de escultura, achando que suas orações vão ser ouvidas, respondidas, porque se levanta 4 horas da manhã, meu Deus, meus irmãos, para estar diante de uma reza, prostrado diante de uma imagem. É um coração prostrado, meus irmãos, curvado diante da vontade de Deus. Foi isso que Ezequias fez. Ele se curvou, se prostrou diante da vontade de Deus. Não é a forma, meus irmãos, como você faz na oração, que vai mover a vontade de Deus, que vai fazer com que Deus responda às suas orações. Não é você o falar em línguas estranhas, não é o você gemer, não é o você gritar, pular, sapatear, não é o você levantar as suas mãos, rodopiar, não. Mas o espírito, meus irmãos, rendido, quebrantado, prostrado diante da vontade de Deus. Um quebrantamento, meus irmãos, interior. Não um quebrantamento de aparência, que as pessoas possam olhar para você e dizer: olha, como aquele irmão chegou desde o culto e até agora está ali chorando, ajoelhado. Não, meus irmãos, não é, meus irmãos, um quebrantamento visual, onde as pessoas podem olhar para você e dizer: olha, como aquele irmão se humilha na presença de Deus. Veja quantas horas aquele irmão está ali em oração. Oh, o bichinho está quebrantado, a irmãzinha está quebrantada. Não, meus irmãos, mas um quebrantamento interior, um quebrantamento da alma, de total entrega a Deus, que vai, meus irmãos, muito além de qualquer coisa material ou sentimental. É o também, meus irmãos, nós estarmos com o nosso coração contrito, arrependido, verdadeiramente arrependido diante de Deus, expressar, meus irmãos, o que está no íntimo do coração. É nós se derramarmos na presença de Deus. É nós se quebrantarmos totalmente diante de Deus e expressar, meus irmãos, o que está no íntimo do nosso coração. E Ezequias, em suas palavras, ele, meus irmãos, liberou o que estava no íntimo do seu coração. Senhor, lembra que eu fui um homem confiante em Ti. Lembra, Senhor, que fui um homem que andei conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade. Porque Deus, meus irmãos, Ele busca o que está no interior do nosso coração. Deus, Ele não olha para a tua aparência. Deus, Ele não olha para a tua cor. Deus, Ele não olha, meus irmãos, se tu anda de bermuda. Deus, Ele não olha se tu pintou o cabelo ou cortou as unhas, ou pintou as unhas. Deus olha, meus irmãos, para a profundidade do interior do nosso coração. Deus olha, meus irmãos, Deus está interessado mais na profundidade e não na superficialidade. Deus não está interessado em algo supérfluo da vida. Deus está interessado na profundidade do íntimo do nosso coração.
Você pode estar com a roupa mais comprida que existe, mas se o teu coração estiver cheio de rapina, cheio de imundícia, a tua oração não vai ser ouvida e correspondida por Deus. Meus irmãos, Deus, Ele quer arrependimento. É isso que Deus quer, meus irmãos, não somente de nós que aqui estamos, aqueles que estão acompanhando online, mas também, meus irmãos, de toda esta geração. Deus quer arrependimento e obediência. Deus, Ele não quer a tua aparência. Deus, Ele quer teu arrependimento e a tua obediência. Deus, Ele quer saber, meus irmãos, se você está interessado verdadeiramente em conhecer as Escrituras. Conhecer, meus irmãos, a verdadeira verdade. Porque conhecendo a verdadeira verdade, ela te libertará. A falsa verdade, entre aspas, que está por aí afora, não consegue, meus irmãos, gerar arrependimento. Não consegue, meus irmãos, gerar contrito de coração. Não consegue, meus irmãos, fazer com que a pessoa viva inteiramente de quebrantamento do seu interior, não. Mas quando nós conhecemos a verdadeira verdade, nós temos um coração contrito, quebrantado, prostrado diante da vontade de Deus. Porque entendemos que não mais vive nós não vivemos por nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Deus, Ele quer arrependimento, obediência. E para concluir, meus irmãos, ao contemplarmos, ao nós debruçarmos a essa história de Ezequias, nós somos diariamente, meus irmãos, desafiados a examinar as nossas próprias vidas. Nós somos a cada dia, meus irmãos, desafiados a se humilharmos diante de Deus, como Ezequias se humilhou na presença do Senhor. De estarmos, meus irmãos, buscando sinceramente a Deus, de estarmos, meus irmãos, reconhecendo a soberania do Senhor e confiando inteiramente na sua orientação, confiantes na orientação de Deus. E que essa história de Ezequias, irmãos, nos inspire a viver a uma jornada de fé, obediência e arrependimento diante da presença de Deus. Que nós possamos viver uma jornada de fé, humildade e confiança constante no Deus ao qual nós servimos. Amém?